André, tudo bem? Só me E apresentar aí, aqui, beleza? te apresentei direito, meu nome é Daniel Belo. Tá como Viana aqui, mas meu nome é Daniel Belo. Eu junto com um companheiro aqui do IME, a gente está com essa iniciativa, The Bizu Academy, com o objetivo de tentar contribuir de certa forma ali para as pessoas que queiram começar na parte de ciência de dados, inteligência artificial, dar um direcionamento, tentar contribuir um pouquinho. Aí, como isso? Para quem não sabe, está com uma iniciativa agora, que a gente está selecionando alguns projetos, pessoas que mostraram interesse. A gente dá uma olhadinha no projeto, seja ou para ajudar a complementar ele, ou para deixar ele um pouco mais organizado, como montar um portfólio, como deixar ele mais apresentável, né? Seja para um entrevistador, um recrutador que esteja olhando, pode ser interessante. Vou pedir para você se apresentar rapidinho e falar um pouco mais sobre o projeto, do intuito, como é que ele funciona. Deixa uma visão geral aqui. Você está com ele aberto? Sim, tô com ele aqui. Pedir para você compartilhar sua tela também, por favor, se conseguir. E que eu tô pelo celular e eu tô colocando ele no notebook. Eita, deixa eu compartilhar aqui então. Tem no GitHub. Eu tô ele no GitHub aqui, eu compartilho. Sim, Opa, acho que foi, né? sim, Aparecendo aí na tela, show. Então, se puder se apresentar e falar um pouquinho mais do projeto, como é que ele tá. Só para adiantar, eu sim, achei ele muito bom, já tá muito bem organizado. Você mostrou que sabe muito bem os conceitos ali. E, assim, tá excelente, cara. sim. Meu nome é André. Hoje sou estudante de ciência da computação. Estou no quinto período no IFNMG. E esse projeto foi mais para montar portfólio mesmo. Estava fazendo um curso na Udemy e eles proporam um projeto desse tipo, mais ou menos nesse segmento. E eu peguei um dataset diferente, acho que foi, se não me engano, um dataset diferente, e comecei a fazer a parecido, e fui incrementando também o que eu já sabia e também o que eu tinha aprendido algumas técnicas. Então, esse projeto foi bem para portfólio mesmo, bem para mostrar os conhecimentos já adquiridos. Show, cara. Excelente. Muita gente não tem essa iniciativa, né? Muita gente tem muito conhecimento, Sim, sabe bastante, mas não põe isso numa forma apresentável, uma forma que você puder mostrar para alguém, a pessoa veja ali, sabe que, pô, de fato, ele se esforçou, ele sabe o que tá falando. Então, passa muito importante. sim, É, sim. Começa a analisar o projeto aqui, então. Primeiro, Flash Readme. Cara, tá Hum. muito bom. Tem muita gente que ignora isso aqui. E eu gostei dessa iniciativa. Sim. Vou E dar eu, seguimento. principalmente, era um deles. Sério. E eu era uma dessas pessoas também. Não, era só colocar o projeto, tava bom. Aí esse foi o primeiro que eu comecei a fazer um ritmo bem mais organizadinho e tentar apresentar também os resultados, né? O que foi obtido. Pô, que bacana, cara. Essa parte eu acho principalmente o mais importante, que é como se fosse a capa de um livro ou o título de um texto, né? O primeiro contato que a pessoa vai ter. E se ela não Sim, se sim. interessar por aqui, se interessar depois é meio difícil, sabe? Então, muito bom. O título tá bacana, a imagem tá boa. Vou compartilhar um aqui que eu... tá muito bom. A única sugestão que eu ia botar aqui é que os seres humanos são meio preguiçosos no geral, né? A gente, infelizmente, tem esse péssimo Sim, vício. Então, quando as pessoas veem um texto muito grande, elas às vezes não se sentem tão confortáveis para ler. Então, tem algumas palavras aqui ou frases que eu botei em negrito. Só a pessoa dando uma olhada rápida ali já ia saber. Por exemplo, sim. segmentação de Tipo as mercado. palavras-chave no caso, né? É, aqui. Dataset contém 10 Beleza. mil entradas. Eu acho importante falar isso com dataset relativamente grande, né? Pequeno. Sim, sim. Aqui. Foi utilizado um algoritmo de aprendizagem não supervisionada. O cara ter uma ideia geral rapidamente, acho que pode ser bom. Ok. Show. E nessa parte aqui, talvez, eu vi que você já focou, deu um pouquinho da conclusão ali, né? Já foi Sim, sim. visualizado o possível melhor. Isso é bom, não é ruim não. Mas nessa parte, talvez eu focasse um pouco mais na introdução. E Entendi. eu focasse também um pouco mais no problema de negócio. De você explicar. Você já botou num parágrafo. Eu notei que você
colocou também muito como você fez e o que você fez. Isso é importante. Mas talvez nesse primeiro momento eu falasse um pouco mais do porquê e mostrar para a pessoa os benefícios que aquela ação pode trazer. Por exemplo, você falou da segmentação de Entendi. mercado. Você botou isso no primeiro parágrafo ali e tem 2 linhas. Eu faria pelo menos uns 4 ou 5 parágrafos falando sobre isso. Falando o que é segmentação de mercado, por que ela pode ser importante, quais são os benefícios que as pessoas podem extrair e qual o benefício que outras situações no geral você pode usar ela. Porque você usou nessa situação, perfeito. Mas você consegue extrair esse conhecimento e levar para outras situações? E por que isso é benéfico? Entendi. Por que isso pode ser interessante? O que acontece? E essa parte é importante também, que eu gosto de focar aqui, muito em storytelling. Eu recentemente tenho estudado bastante esse tema, né? Até para redigir os artigos, essas coisas. Eu tenho visto que tem dado uma diferença boa nos resultados que eu estava tendo antes de estudar isso e depois. Então é recomendar você dar uma olhadinha no canal do Leandro Aguiari. Procurar sobre os 3 tipos Beleza, de problema. Resumindo, ele fala que basicamente existem 3 tipos para todo problema: problema externo, problema interno e problema filosófico. Lá vai estar muito mais aprofundado, mas eu gosto de usar essa tática logo na introdução. Você falar o problema que você quer resolver, no caso, segmentação de cliente. Aí depois você foca um pouco mais profundo, quais são os benefícios que isso podem gerar para as pessoas que utilizam, seja para as empresas, seja para os usuários finais, mas para os próprios clientes que podem se beneficiar dessa técnica. Depois você foca para algo ainda mais importante. ok. Isso está mais explicado lá, eu só vou falar resumidamente, tá? Mas eu recomendo. Sim. Vou clicar aqui no seu notebook agora. Então, como eu te disse, ele está muito bem organizado. Você usou bibliotecas excelentes. O jeito que você fez ele aqui, eu acho que está excelente. Não tem muito o que eu falar, não. Então, vou focar um pouquinho mais, talvez, na apresentação e só nos detalhes ali final de como transformar isso numa apresentação mesmo, né? De ficar talvez visualmente um pouco mais Sim. agradável, focar um pouco mais de como um entrevistador, um recrutador pudesse ver isso, porque a parte técnica aqui tá excelente, cara. Você dividiu bem. Então, primeiro ponto, você me mostrou um outro projeto aqui, vou compartilhar aqui também rapidinho. O que você fez? O Jupyter Notebook é muito bom para a gente trabalhar sozinho. Mas quando a gente estiver fazendo um trabalho que a gente vai geralmente botar no portfólio, eu prefiro usar o Google Colab, como você usou no outro. Por quê? Porque eu Sim. consigo ter uma visualização melhor, eu consigo, usando os títulos, eu consigo fazer isso aqui, saber mais ou menos como está dividido. Se eu não gostar de alguma coisa, eu posso simplesmente fechar e abrir. Eu acho que isso dá um controle e uma organização para quem está avaliando um pouco melhor. Show? Sim, sim. Eu vou compartilhar também aqui Show. contigo, vou te mandar um link para você ver mais tarde. No notebook que eu fiz, esse não tá um dos melhores não, ainda tem que modificar um pouco. Eu fiz um tempinho atrás, conforme eu fui estudando, tem... Conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que eu posso melhorar, vou melhorar ainda. Mas eu acho que pode ser bom, por exemplo. Só um segundinho aqui.
Aí quando tu puder dar uma olhadinha, Beleza. eu acho que pode ser interessante. Mas eu tô me enrolando aqui, depois eu te mando. Por que eu tô falando isso? Porque seu projeto aqui tá muito bem feito. A única coisa que eu faria é, primeiro, colocar no Google Colab, depois botar algumas partes que eu acho importantes. Primeiro é uma introdução de novo, em que você explica, em linhas gerais ali, o que você está fazendo, por que você está fazendo e como você vai fazer. E é nessa Sim. parte que você ganha a atenção da pessoa. A pessoa tem que olhar e falar, cara, de fato esse projeto é importante, de fato isso pode trazer um benefício, e de fato esse cara parece saber o que está falando. Então, basicamente, repetir um pouco do Redmi aqui. Como é que eu gosto de fazer isso? Entendi. Eu faço um negócio mais ou menos assim. Primeiro eu dou uma introdução. Como eu te falei, isso aqui não tá o melhor. Se eu fosse refazer hoje, eu faria melhor. Você tá conseguindo enxergar aí? Sim. Legal. Já no começo, né? Eu ponho uma introdução para falar, ó, é assim que eu faço. Deixa eu até ver aqui como é que tá. Certo. Fazer uma introdução para falar o que eu faço, o que a gente vai fazer, qual vai ser os tópicos abordados, qual vai ser o passo a passo. Depois eu gosto de dar um foco especial pro meu banco de dados. Para falar qual o banco de dados que eu estou usando, como é que ele funciona, da onde eu peguei. Para a pessoa saber e ter esse acesso. Até porque quando às vezes você está avaliando o projeto de outra pessoa, você gosta de fazer uma auditoria, né? Você vê se de fato o que ele está fazendo está coerente, se faz Sim, sim. sentido. Então, um dos passos para a pessoa poder fazer uma auditoria é ter acesso aos dados que você utilizou, né? Então aqui, eu não sei nem se eu mostrei da onde... Ah, aqui tá. Eu mostrei de onde importei os dados. Mas é bom, inclusive, você deixar um link. Ou um negócio com a tabela que você usou e falar, coletei desse dado. Se você fez um web scraping, mostrar, ó, fiz web scraping Sim. desse jeito, dessa fonte. Eu acho interessante. Outro ponto aqui, que a gente já falou por Red, mas eu acho essa parte importante também. Eu, por exemplo, olha como ficou esse projeto aqui. Nossa, ele ficou enorme. Ficou muita coisa. 11, 28, 3, 13. Então, o cara que for olhar isso aqui já vai olhar com uma má vontade, sabe? Não vai querer olhar querendo ler isso aqui de fato, né? Então, para contribuir, tu já deixei em negritos alguns pontos aqui, ó. 60 mil, 10 mil, Minish, Entendi. porque a chance do cara olhar aqui e literalmente ignorar tudo que eu falei é grande. Infelizmente é grande. Então, tome esse cuidado. É botar uma imagem ou outra ali. Isso aqui foi só para exemplificar os dois bancos de dados que eu utilizei. Voltando aqui. E outra parada que eu gosto de fazer é... Você botou aqui importando as bibliotecas necessárias. Isso aqui você colocou. Eu gosto de fazer também. Mas algo que eu passei a fazer aqui, não está aqui, é explicar um pouco das bibliotecas que são. Ainda mais se a gente utilizar uma biblioteca que é um pouco fora do padrão, aqui eu não acho que é muito caso não. Sim, sim. Mas quando você está fazendo um web scraping, alguma coisa, vejo por outro você usa uma biblioteca ali que ele não conhece muito. Então acho interessante. Aqui embaixo, importando a biblioteca, é botar outras abas, com o nome das bibliotecas. Por exemplo, no seu caso aqui. Entendi. Você usou esse Skylearn Cluster e Skylearn Metrics. Talvez eu botar uma abinha assim, escrito Skylearn, Sim. e falar Skylearn, falar rápido. Skylearn é uma biblioteca utilizada que já fornece métodos prontos de machine learning. Nós utilizamos ela porque a gente tem esses dois métodos aqui, o do cluster e essas métricas que você importou, e nesse projeto eles vão ser importantes por causa disso, disso, disso. Então acho interessante, porque, por exemplo, Sim, sim. você, no outro projeto de futebol, você usou um método que não conhecia, que é para criar as redes neurais de uma forma, pode ser até um pouco mais fácil, não sei, não conhecia. Então, essas coisas são um pouquinho fora do padrão. Se tivesse uma breve introdução e falando mais ou menos como é que funciona, pode ficar mais fácil para uma pessoa que está analisando. Também. Sim, sim. Então, para a biblioteca é isso. E
Show. Importando o dataset, eu acho bom também, mas é aquilo, eu falaria um pouco mais sobre qual é esse dataset, né? Da onde você pegou e da onde ele veio. Como é que ele é constituído, Sim. na breve solução antes. Que Até foi algo que eu falei lá no Redmi, né? é, mas deixa eu Aí trazer pra cá, né? até voltar no Redmi aqui também. É porque às vezes o campo precisa ficar indo e voltando, né, também. Sim, sim. Então, você falou que eles foram coletados por isso, né? Então o que eu faria? Sim. Eu ia clicar aqui. Tá vendo isso aqui que ele fez? Sim. Literalmente, essa parte, isso é uma parada exatamente assim. Conteúdo. Dataset contém 10.000 observações com 5 variáveis. Cada coluna recebe uma representação. Cada coluna contém esse atributo. Você pode até falar que você está citando do site. Falar, o texto que eu estou pegando, essa é a fonte. Traduzir, copiar e colar isso Sim. aqui. Para a pessoa ter uma visão geral. Eu Mais deixaria ou esse menos link. esse estilo aí, né? Que foi? Mais ou menos esse estilo, né? Então você vê que ele faz isso justamente para você ter uma noção geral aqui. Ele explicou cada coluna, como é que funciona mais ou menos. Se você quiser algo pode ficar legal também, é pegar parte disso aqui, ó. Já tira um print e coloca lá, para se ver mais ou menos como é que tá funcionando. Ou para dar um aspecto visual Sim, um pouco sim. mais interessante também. Viu? E o link aqui você botou, né? Excelente. Você colocou o link aqui, Sim. eu precisei usar, eu cliquei rapidinho. É que eu vi que você botou também, mas por exemplo, isso aqui, talvez se colocasse forma de lista, podia ficar um pouco mais fácil visualizar. Porque só agora que eu percebi que a lista que tá aqui Beleza. é o que tava ali. Mas eu não tinha percebido aqui, entendeu? Então, parece ser o tipo de coisa boba, mas como eu te falei, o cara olhando rápido, talvez ele não entenda. Voltando lá. Show, pegou data.read, data.describe. O outro ponto que eu gostaria de também falar é que uma das partes que eu considero mais importante no notebook, quando você está apresentando ele, é o texto que você coloca entre os códigos. Então eu gosto assim de encher de texto, encher de texto. O cara saber mais ou menos o que você está fazendo ali sem precisar olhar o código. Porque às vezes o código é meio confuso. Sim. Então, por exemplo, se botar descrição do banco de dados, descrição, escrevendo os dados. Vamos fazer uma rápida análise estatística das principais métricas do banco. Aí tu joga esse data.describe aqui. Aí você fala, percebemos, aí fala em uma ou duas observações que você teve aqui. Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Aqui, ó, mais ou menos isso. Importei os dados, dá uma breve descriçãozinha assim. O que você está fazendo, o Sim. que você está falando. Você vai fazer dar uma olhadinha. Vou deixar isso aqui disponível contigo depois se você quiser dar uma olhada melhor. Só para ser, ó, Beleza. ter um texto para o cara saber mais ou menos o que você está fazendo e ter um guia ali. Até porque isso é uma coisa que se diferencia, né? Porque código, querendo ou não, muitos códigos são muito parecidos. Então, por exemplo, eu posso pegar o código na internet, eu posso copiar, botar no meu ali, não vai ficar muito diferente. Mas quando você põe essa sua análise, o que você estava pensando no momento, e o que te levou a fazer aquilo, você meio que mostra que, pô, caramba, esse cara de fato sabe o que está fazendo, de fato foi algo que ele fez ali, ele não está copiando de um lugar, ele sabe mesmo. Porque, vendo esse projeto aqui, dá para ver que você já sabe, você tem um bom conhecimento da matéria, você tem um bom conhecimento do problema. Agora a questão é qual é a melhor forma de demonstrar isso os outros, né? Porque a parte mais difícil você já fez. Agora é só como Sim. divulgar isso aí. O tratamento dos dados.
Eu ia botar uma introduçãozinha aqui também. Vamos tratar os dados por causa disso, daquilo. Os tratamentos que usaremos vão ser tal e tal coisa. Vamos analisar quais são os dados que estão ausentes. Vamos verificar se tem algum outlier. Vamos verificar se tem tal coisa. Repetir esse processo. Entendi. Aqui, porque eu vi que foi exatamente isso que você procurou, né? Você procurou, viu que tinha algum outlier. Aqui eu acho que Sim, você procurou os dados ausentes, né? sim, E tem esse tipo de coisa que é quase certo, né? Quando um entrevistador, um recrutador for analisar, ele vai olhar esse tipo de coisa. Se você procurou os dados ausentes, se procurou outlier, se você fez a descrição estatística, se você fez o mapa de correlação. Então ele meio que já está caçando aqui no teu projeto para te dar esse pontinho ali se você fez. Como se estivesse corrigindo uma prova dando certo ali. Ele meio que já está buscando isso. sim. Então se você deixar um pouco mais claro onde é que está, para facilitar ele. Tipo, dados ausentes, aí mostra. Aí ele vai falar, pô, beleza, ele fez isso. Procurando outliers, pô, beleza, ele fez isso. Na época que eu estava estudando para fazer o concurso aqui, um curso meio complicado, né? São provas discursivas, não são múltipla escolha. A gente tinha que escrever as questões. Uma coisa que ensinaram pra gente, os professores sempre falavam, né? Eu tentava fazer em toda a prova, era justamente isso. Os passos que eu sabia que o avaliador ia dar uma olhada, eu grifava, deixava indicado, fazia um tal passo. Quando chegava a resposta final, eu fazia um quadrado na resposta, indicando, ó, a resposta está aqui. Aí o cara já batia o olho direto ali e fala, pô, tá certo. E às vezes ele nem via as contas que eu fiz no meio do caminho. Ele viu que a resposta final tá certa, provavelmente tinha feito tudo certo, ele me dava meu ponto e ia pra outra questão. Então, só para mostrar que às vezes Entendi. você deixar um pouco mais claro para quem tá olhando, pode ser interessante. Beleza. Essa exploração. Aqui de novo, na exploração é falar o que você está olhando. Porque geralmente na exploração você está tentando responder, ou você está utilizando alguns métodos padrões ali, que você já sabe o que vai dar mais ou menos, para você tirar alguma ideia, ou você está tentando responder alguma pergunta específica. Por exemplo, aqui você fez a contagem. Depois da contagem, acho que você viu que não há uma diferença significativa. Depois você procurou os outliers. Então eu ia botar primeiro. Vamos tentar responder essa pergunta. Será que existe uma diferença significativa entre as regiões e a quantidade? Só para analisar isso, Sim, vamos utilizar a função count. Aí põe pá. Aqui. Como está distribuída a contagem total? Aí mostra isso aqui. Vou dar esses pequenos textinhos para ir respondendo as perguntas que você está se fazendo. Perguntas que dá para ver que você se fez quando estava construindo o projeto. Mas deixar isso talvez um pouco mais explicitado. Isso aqui, por exemplo, esse código aqui, talvez eu botar um gráfico, tá? sim. Essa lista, como ela está entre alguns gráficos aqui, talvez ela fique um pouco perdida. Então eu colocarei entre elas. O Seaborn é uma biblioteca muito boa para dados estatísticos. É algo que a gente recomenda aqui. Tem gente que usa algumas funções do Pandas, outras do Matplot, mas eu não acho que é legal. De fato, o Seaborn é um dos melhores. Eu só ia te indicar porque o padrão deles talvez não seja o melhor para apresentação, sabe? Você faz as coisas muito rápidas, mas talvez você possa mudar algumas configurações, principalmente de cor, de tamanho, da figura, possam ficar um pouco interessantes. Então eu vou te indicar o livro. Sim. Deixa eu pegar o nome do livro que eu tô lendo, que é muito bom sobre o assunto. Deve fazer alguns artigos sobre ele, inclusive. Se puder anotar aí para dar uma olhada depois, o nome é Storytelling com Dados. Beleza. Esse livro não é técnico, é mais sobre design, sobre visual. Ele vai te dar algumas dicas, como, por exemplo, qual é a melhor cor que você põe, como é que você põe a grade, qual é a legenda que você coloca melhor, quais são os conceitos que podem chamar mais a atenção da pessoa para um certo dado que você queira mostrar. Isso eu acho muito interessante.
E como esse projeto você fez especificamente para um portfólio, eu acho que talvez seja interessante a gente dar um gás em uma biblioteca um pouco além do Seaborn, que é essa aqui que eu gosto bastante. Você já ouviu falar dela? Qual aí? O Potley. IPython? Já. Entendeu? Acho que ela é interessante porque ela basicamente as mesmas coisas que o Seaborn faz. Só que uma vantagem que eu acho muito legal dela é que ela é muito interativa, né? Eu estou analisando esse Sim. gráfico aqui, eu vejo qual o valor, eu posso dar um zoom, posso sair, eu posso exportar algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho essa expressão. Se eu quiser tirar uma classe aqui, posso tirar, posso colocar. E o Seaborn não permite essa interatividade, né? Eu dar zoom nos dados. E uma parte interessante, cara, é que as pessoas correlacionam muito o esforço, o resultado final que você teve com o esforço que você fez. Então, quando você tem um resultado final muito bem apresentado, muito bonito, as pessoas tendem a falar, caramba, ele deve ter feito um esforço muito grande. Só que, na verdade, isso não necessariamente é sempre verdade, né? Por exemplo, eu posso ter o mesmo esforço para fazer o gráfico no Seaborn e no Potley. Mas se eu apresento essa parada aqui, pô, que eu posso dar zoom, posso sair, interativo, eu olho. Principalmente se for uma pessoa que não conhece. Interessante. Ainda mais se for uma pessoa que não conhece a área. Porque às vezes, antes de um especialista técnico analisar, é uma pessoa do RH que olha o que você fez. Então a pessoa vai falar, caramba, ele deve ter ficado um dia programando isso aqui, né? Para ter uma parada toda. Então isso é um efeito que eu acho muito positivo e que a gente pode olhar. Sim. Não sei se já passou por uma situação dessa. Mas, direto, quando eu uso uma biblioteca assim meio que já pronta, as pessoas têm essa reação de surpresa, né? Tipo, caramba, o cara fez tudo isso. E ainda mais montando uma rede neural, né? Tem algumas bibliotecas hoje em dia que você cria ela com uma certa facilidade. Eu lembro que a primeira vez que eu falei que eu montei uma rede neural, o cara falou, que isso, cara? Montou uma rede neural, como é que você fez? Como é que criou um modelo? Aí eu, opa, teve um problema aqui, acabou a reunião, encerrou, a gente tá retomando aqui agora. Qual o ponto que eu tava falando? A gente falou das bibliotecas, falou do Potley, Sim. falou que às vezes a apresentação dá uma ideia um pouco, que o trabalho foi um pouco maior, a gente parou aí, né? Sim. Então, aqui. Cara, agora de cabeça eu não sei, só que esse gráfico que você apresentou tem muito outlier, né? Sim, sim. E um problema do Seaborn é que, se você perceber, tem vários conjuntos de dados agrupados nessas caixinhas. Mas os outliers não. Os outliers ela faz questão de mostrar um por um. Então, Acaba atrapalhando. aí eu tava analisando esses dias, acho que tem outro gráfico que talvez ficasse um pouco interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que tipo de variável é essa categórica? Sim. Categórica, né? Então, nesses casos tem muito outlier assim, eu ia recomendar alguns gráficos aqui, ó. Esse foi o que você usou, né? Foi o Aqui ele fala Blockspot. que cada um deles com outlier. Cada uma peça aqui. Então talvez eu fosse representando usando alguns outros gráficos. Talvez ou esses aqui, de boxa, que dá uma ideia legal também. Esses de violino, que você usou um pouco mais pra frente. Ou esses aqui, ó. Que ajuda a visualizar também de uma Suave. forma um pouco mais suave ali. Que a gente está tentando representar.
Mas, botando o projeto, primeiro utilizar esse que é o padrão, e aí depois escreve. Como a gente teve a presença de vários outliers, vamos tentar essa outra visualização aqui para a gente ter uma ideia um pouco mais clara. Aí jogar um outro gráfico aqui em Sim, cima. sim. E uma outra coisa que eu ia recomendar também é que, às vezes, o nome que está no dataset, data frame, né, das colunas, talvez não é o Sim. mais interessante. Então, das duas, uma. Antes de começar o projeto, ou renomear essas colunas, principalmente para português ou para algo um pouco mais claro. Porque, por exemplo, QTY, acho que é quantity, né, quantidade, mas olhando assim talvez eu não Sim. saiba. Então, ou eu renomeava isso no início do projeto, ou eu renomeava essa legenda. Entendi. Então, esse é um ponto que eu ia fazer. Voltando aqui, esse gráfico está muito bom. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, ó. Hum. Agora eu não sei se o Seaborn permite isso de forma mais fácil, mas plot eu sei que sim. Talvez aumentar o tamanho dessa imagem aqui. Porque os nomes começam a ficar confusos lá Sim. embaixo. Pesquisando aqui deve ter É essa mesmo. resposta. E Sim. essa palheta talvez tá um pouco... Eu mudar essas cores dela. Porque quando você faz esse degradê do mais escuro para o mais claro, a impressão que passa inicialmente para mim é que isso tem outra informação contida ali, sabe? Sabe quando você faz um mapa de calor e os números menores são escuros, os números maiores são mais claros? Sim, sim. A primeira vez que eu olhei esse mapa, se Sim. tivesse uma ideia assim, só que eu acho que não, né? Essa cor não quer dizer necessariamente. Não, não. Só mais para contar mesmo a qualidade de cada produto, né? Entendi. Então, se quando fosse assim, evitar essa relação de claro e escuro, porque acho que foi até que mesmo você usou um mapa de Ah, tá. calor mais pra frente. Não, foi no outro projeto. Quando você dá a ideia de claro e escuro, me remete a esse mapa de calor aqui, ó. Hum, Então a primeira ideia que eu penso é, pô, será que o mais claro quer dizer é diferente do que tá mais escuro? Ele aborda sim, essas sim. questões também naquele livro que eu indiquei, Storytelling com Dados. Então, quando for assim, evitar um pouquinho dessa... Aqui também aumentar um pouquinho, né? Que não deu pra ficar Sim, tão sim. bem. Tá muito bom, cara. E esses comentários aqui, ó, é que aqui você tá fazendo junto. Hum, Mas eu acho ele bom, mas se você puder colocar ele como um texto, um negócio de texto aqui, em vez de um comentário, acho que fica interessante também. sim, sim. Porque a tendência é quando você está no bloco de código, você percebe que fica um cinza, não fica algo chamativo. Então, às vezes, o cara pode passar direto ali e não perceber esse insight que você teve. Entendi. E só sendo repetitivo aqui, quando alguém está avaliando, eu acho que ele está preocupado mais com as ideias, os insights que você teve, do que o próprio código em si. Então, acho que se você puder dar um foco maior justamente para essas ideias, para a linha de raciocínio que você teve durante esse tempo, pode ser benéfico. Porque o código, querendo ou não, se eu não lembro alguma coisa aqui, isso acontece bastante. Se alguém estiver passando pela mesma coisa, eu não sei exatamente o código que eu tenho que fazer, ou o método eu acabo esquecendo, só que eu sei o que eu tenho que fazer, o caminho. Isso é simples de resolver. Tu vai no site da documentação, tu vai na biblioteca, tu olha como é que funciona, tu olha como é que os parâmetros você refaz. Então, a parte de Sim, execução sim. é mais fácil de ser resolvida do que a parte da direção que você está dando. As ideias que você teve, as métricas que você utilizou. Então, se você tentar chamar um pouco mais a atenção para essas partes, acho que pode ser interessante. Isso aqui está Sim, muito sim. bom.
Isso aqui que eu não entendi, essa revenue, quer dizer o quê? Qual você fala? De modo geral, assim, tu... Essa foi o. Se eu não me engano, é o preço médio de cada produto, se eu não me engano. Por que eu tô A, achando isso? a receita. A receita de cada compra. É receita, né? É. Isso. Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque essa escala aqui eu achei ela... Tá certo isso aqui? Eu, eu, fiz, 0.016. eu fiz a função de probabilidade, né? Um FDP no caso. Ah, entendi. Para ver qual que é a densidade de cada faixa, até que ponto, até qual o preço as compras mais se limitam, o povo compra mais. Ah, agora entendi. De fato, faz sentido. Um, Então, um FDP, né? é justamente essas coisinhas que você tá certo, você soube fazer muito bem, tava muito bem feito. Só que o problema aqui não é que você estava exposto, era comigo. Eu tava olhando e eu não tinha me Sim, ligado nessa função. Isso também acontece muito com o entendi. recrutador. Então, às vezes, o errado vai ser ele, como o errado agora fui eu. Seu trabalho vai estar certo, só que ele não vai se ligar. Então, se tivesse o textinho escrito aqui, Hum, é, vou utilizar agora a função de probabilidade para determinar. Exatamente o que você me falou agora. Se tivesse um textinho aqui, eu ia me ligar e falar, pô, de fato, sim, o sim, cara usou a função de probabilidade aqui, eu que estava viajando. Então, ter esse certo tipo de coisa para entendi. guiar, porque o cara que está olhando é humano também, né? Ele é passível a erro. O nosso objetivo é tentar fazer que ele erre o menos possível, para isso não acabar prejudicando a gente. Show. E um outro ponto aqui, que eu achei que você dominou muito bem, é que você estava usando as funções, está fazendo as análises corretas, dado que as variáveis são categóricas. Você não confundiu os gráficos geralmente utilizados para as variáveis numéricas e variáveis categóricas. Algumas pessoas confundem. Então, como é um ponto que algumas pessoas confundem e entendem erro, eu, eu colocarei um textinho explicando também quais são os gráficos que você vai usar e por quê. Tipo, falando, ó, como nossas variáveis Sim, são categóricas, os gráficos as análises que faremos são essas, essas e essas. Não seriam possíveis se fossem dados numéricos. Só para hum, pontuar sim, esse negócio que você fez muito bem aqui, só para deixar um pouco mais claro. sim, sim. E E isso faz foi bem no sentido. curso, mas eu aprendi isso no curso, mas não acabei não colocando mesmo, igual você falou mesmo, explicando. Eu tô vendo aqui, cara, que entre os projetos que eu já vi, o seu tá dando de 10, sabe? Só tô dando essas pontuadas assim, em como talvez a apresentação possa ficar um pouco mais interessante, porque do projeto em si não tem que falar, e tá muito bem feito. Você demonstrou muito bem conhecimento aqui, tá excelente. Só tô tentando ver aqui se tem um outro pontinho, alguma outra aresta ali que a gente possa parar, para justamente revelar esse conhecimento que você Sim, está demonstrando aqui. Por exemplo, isso aqui eu colocar em forma de gráfico também, porque quando tem muito gráfico assim, tendência entendi. é que eu não vejo essa lista, sabe? E fica mais fácil de comparar os valores. Excelente. Aqui, ó, aqui você começou a dar uma mudada, né? Essa variável começou a ser numérica, aí você já mudou a análise do gráfico que você está usando. Você fez certo, você já começou a usar um Sim, drawing sim. plot. Então eu ia destacar isso aqui também. Agora, com uma variável numérica, vamos utilizar outro gráfico como análise. Pá, Hum, você já mostra. Aqui eu ia tomar cuidado com. Ou eu botar esse gráfico maior, ou eu ia tomar cuidado com muita informação junta, que às vezes pode ah, confundir um tá. pouco, sabe? E explicar de novo o que você está analisando aqui. Ou o porquê você está analisando. Entendi. Porque você fez um par plot, né? Mas você queria analisar o quê? Se tinha uma linearidade no gráfico, como é que estava a relação entre eles, se podia ser aproximado por uma reta. Então, se tivesse um textinho Sim, sim. explicando o porquê disso aqui, acho que pode ser interessante.
Show, criando um modelo. Dá uma olhada. Então, esse Counter Encoder aqui, o que ele faz? O Count Encoder, ele conta mesmo a quantidade de vezes que apareceu no dataset aquela determinada variável categórica. Entendi. É um tipo de... eu vi isso no curso do Kevin. Recurso de categorização, uma coisa nesse sentido. Bacana. Eu usei ele. Você importou ele aqui? Importou, né? Sim. Então, toda coisa aquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo. Toda coisa que for um pouquinho diferente assim, vale a pena dar uma leve introdução para a pessoa saber. Porque por N motivos, né? Às vezes Entendi. a gente tem. As pessoas, de modo geral, tem esse problema, né? Que chamam de problema do conhecimento. Quando você sabe alguma coisa, a gente tende a assumir que as outras pessoas também saibam. Aí tem coisas que pra gente, que conhece aquilo que tá Sim. meio óbvio, mas às vezes pra quem tá de fora não sabe tanto assim. Então, essas coisinhas um Entendi. pouco diferentes, botar uma introduçãozinha. Vamos usar o método Counter Encoder, ele é responsável por fazer a contagem de quantas vezes uma variável aparece. E isso. Depois você botou um fit transform, eu não entendi o que esse fit transform faz. Acho que talvez possa ser interessante você só falar o que essas funções fazem, o que está acontecendo. O cara mesmo que não sabe Tá. Beleza. especificamente esse método, você questiona, os métodos podem variar, mas a ideia por trás geralmente é a mesma. Então você mostra a ideia por trás, o Sim, que sim. faz e fala, beleza, eu uso esse método para isso, faz sentido. Porque quanto mais claro tiver na cabeça da pessoa que está avaliando, mais ela reconhece, mais ela te reconhece como autoridade no assunto, digamos assim, né? Mas ela tem a impressão que você Sim. domina e conhece bem a área. Então, se eu uso um data.copy aqui, eu explicaria porque você está usando ele. Provavelmente você usou porque você fez alguma mudança no banco de dados, né? Sim, para criar outro, para evitar de dar o ar. Então, isso foi uma preocupação que você teve que não é todo mundo que tem. Tem gente que passa direto Entendi. e... Aí, já que você já teve trabalho de ter essa preocupação, destaca também. Fala, para evitar que tenha um erro, vamos copiar o dado. Vai olhar e falar, pô, o cara, Entendi. ele teve essa preocupação, né? Ele teve esse zelo, esse cuidado. Faria isso. De novo, isso aqui eu transformaria num título, não botei no comentário. Adicionando preço unitário. Explicar também por que você está fazendo isso. Você dropou. Qual foi que você dropou aqui? Foi as variáveis categóricas que estavam com as palavras mesmo. Aí eu troquei elas pelas que eu fiz o count encoder. Então, mas por que você fez isso? Para melhorar, fazer o modelo já, para preparar para a modelagem. Então, perfeito. Então, isso que você está falando eu colocaria também. Para preparar para a modelagem, vamos retirar a variável categórica, porque os modelos que a gente vai utilizar Entendi. não aceitam essas variáveis. Tem alguns modelos que aceitam, alguns modelos que não aceitam. Tem alguns métodos que você pode Beleza. forçar para que ele aceite, né? Você pode usar um label encoder, um auto encoder. E explicar, mostrar que o modelo que você está usando não vai utilizar, então a gente precisa tirar, então estou tirando. Dessa é a ideia. Entendi. Você escolheu as features que vão ser usadas. Então, outra coisa, toda vez que você usa um drop, eu ia botar para a pessoa o data frame de novo. Para a pessoa saber como é que foi o data frame no final da história. Porque, por exemplo, você falou Sim, aqui, sim. selecionando as colunas que vão ser utilizadas. Eu falei, beleza, quais são as colunas totais? Aí, como você fez um drop aqui, eu não sei ao certo qual eram as colunas totais. Se está usando todas, quais você está Hum, tirando.
Então eu colocarei de Entendi. novo aqui. Toda vez que eu uso o drop, pelo menos eu tento fazer isso. Até porque deixa eu ver aqui. Entendeu? Agora eu vou ter que voltar. Você tirou região, Raps Product. Então tem região. Tem 2, 3, 4, 5. Teve uma que você não considerou, foi isso aqui? Você escolheu as fitas que vão ser Eu não utilizadas. cons... Teve Foi. uma sem ser categórica que você não considerou? Eu não considerei a do produto, a quantidade de cada produto que foi comprado. Não, entendi. Mas por que você fez isso? Isso eu não lembro, eu acho que foi que o produto, quando eu fui analisar, ele era muito divergente, se eu não me engano. Então não tinha uma certa influência. Entendi. Tá muito bom, mas isso aqui é um ponto que você teve que tomar uma decisão. Você analisou alguns fatores e tomou uma decisão. E o que de fato a gente quer mostrar para outra pessoa que está avaliando são justamente esses momentos. Quais são as decisões que a gente tomou e como a gente tomou elas. Para ela saber qual o processo que eu uso para avaliar meus trabalhos, meus projetos e como eu vou fazer isso no futuro. Como é que eu faria isso se eu estivesse na empresa, se eu estivesse num cargo, se eu estivesse em algum lugar. Então, talvez um pouco mais importante do que usar isso aqui seria destacar. Falar, ó, como encontramos tal divergência analisando contagem de produtos, nós não vamos considerá-lo no modelo. Para mostrar Sim. esse carinho que você teve. Agora é o método. Toda vez que eu uso um método também, eu tento dar uma breve explicaçãozinha sobre ele. Porque por N motivos, né? Às vezes o material que o cara estuda é de um nome, o outro é de outro. Um fala um termo, outro usa outro termo. Então, às vezes, ainda mais se o cara for um pouco mais velhinho, né? Um pouco mais, uma idade um pouco mais avançada, os termos que ele usa podem ser um pouco diferentes. Então, como você usou caminhos, agora de cabeça, eu sei como funciona mais ou menos, mas agora de cabeça não tá na ponta da língua. Então, se tivesse uma breve introdução, rapidinho falou como é que funciona. Caminhos é o método que faz isso, com tal objetivo. Ah, tá. Porque Entendi. aí o cara já dá aquela revisada e fala, beleza, assim que funciona. Mais ou menos. Ó, por exemplo, você usou um método cotovelo aqui. Sim. Eu não sei particularmente que método é esse. Se tivesse uma breve introduçãozinha assim. Sim, sim. Aqui esse comentário também eu colocaria fora. Um texto. 4 clusters, né? É. Mas por que não 6? Fica essa dúvida aqui. Não, porque ele cai abruptamente no 4, você vê que no 3, no 4 já cai abruptamente e a mudança não é tão significativa. Aí eu usei também o método da silhueta embaixo para poder validar, né, e confirmar junto essa a hipótese, Ah, perfeito. para poder ajudar. Então, por exemplo, eu quando olhei aqui, eu não sabia isso. Aí se tivesse talvez um textinho aqui fora, e de novo, você estava certo, você fez o método correto. O errado aqui da história é eu. Só que se tivesse um textinho aqui fora, eu falei, ah, beleza, ele Entendi. usou o método da silhueta. Porque aqui você me fala, pô, não, eu usei ali na frente. Fala, ah, beleza. Mas quando o cara tá lendo ou tá olhando, você não tem esse contato verbal com ele. Então todo contato verbal que possa ser necessário é bom que esteja escrito. Uma outra dica também Sim, sim. que eu dou é justamente pegar uma outra pessoa, um colega seu, um amigo, e falar, cara, dá uma olhada aqui. Aí perceber quais são os pontos que ele fica um pouco na dúvida. E quais são os pontos que ele fala, pô, beleza, mas por que tu fez isso? Aí tu anota esses pequenos momentos que ele falou
Aí tu já escreve isso. Vai falar, Sim, tá, sim. beleza, tu fez isso aqui, tá, de fato, tá certo. E aqui, por exemplo, eu evitaria colocar em inglês. E eu colocar em português, tá? Esse print. Ah, Porque tá. eu não tô falando que seja isso. E se for também não tem problema nenhum. A questão é que quando tem um print desse, parece que você copiou de algum lugar e colocou aí. E por que eu tô falando isso? Hum, Porque não tem problema nenhum sim, a gente copiar de outros lugares. Até porque a gente não tá aqui para ficar reinventando a roda. Mais importante, eu acho que a gente entender o que tá fazendo. Se você entender o que tá fazendo e já pegou de algum lugar um sim, sim. exemplo feito, por mim não tem problema nenhum se copiar e colocar, porque não vamos ficar reinventando a roda aqui. A gente tem que saber a ideia por trás. Mas eu colocaria em português para não dar essa impressão. Tipo, pô, será que. Vamos deixar a dúvida. Será que ele sabe mesmo o que tá fazendo ou ele copiou de algum? Então, para tirar isso da Sim, sim. cabeça da pessoa que tá olhando, botar em português ser um pouquinho mais, na minha opinião, mais interessante. Beleza. E eu colocaria num gráfico também, se possível, ou no Matplot. Porque aqui o que você está fazendo é avaliar como ele varia dependendo do número de clusters, né? Só que a mente Sim, humana sim. é muito visual. Então, para eu olhar, ainda mais com casa decimal, assim, muita casa decimal, eu olhar e ver qual é a diferença e tentar estimar como é que mudou ali, se tivesse um. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se tivesse um gráficozinho assim, ó, talvez mudando, o cara ia pegar isso um pouco mais Entendi. fácil, sabe? O cara ter essa ideia um pouco melhor. Então aqui, por exemplo, aqui eu colocarei uma introdução também de passar esse código. Por exemplo, agora que sabemos que o melhor é 4, vamos criar um modelo e, e treiná-lo com os nossos dados, né? Basicamente você fez aqui, né? Sim, Mas de novo, botar mais texto, porque quando o cara vê muito código, a tendência dele é que para entender um código, ele tem que parar e analisar, olhar com mais atenção, sabe? Então a tendência dele é pular sim, sim. os blocos de código. Então não é raro você pegar uma pessoa vendo só as imagens, texto e o código mesmo ele pulando, porque aquilo vai dar trabalho para entender. Então se pudesse botar um textinho aqui também, acho que ia ficar muito da hora. Entendi. Mas o que aqui? Perfeito. Você fez esse PowerPoint. É, a primeira vez que você faz, é normal aparecer isso aqui, né? Mas depois Sim, eu disse sim. que eu já tô com esse problema, eu ia colocar para desativar esse erro, tá? O alarme de erro. Beleza. Ele não apareceu na apresentação final. E aqui também não ficou um pouquinho muito claro para mim qual foi a sua intenção usar esse gráfico aqui. Eu não entendi o que você estava analisando. Sim. De novo, o erro provavelmente sou eu. Provavelmente você já explicou e já está feito aqui em algum lugar. Mas eu não estou conseguindo pegar essa ideia. Se tivesse um textinho também falando, vamos utilizar esse gráfico para avaliar tal coisa. Falar, beleza. Entendi. Ainda mais esse que são 16 gráficos juntos, sabe? Aqui também você acabou não utilizando esse texto aqui no projeto final ia retirar, comentado, né? Sim, sim. Excelente, cara. É que você começou a avaliar os clusters, né? Então é botar um título, Foi. avaliando os clusters. Aí, Hum, vendo a descrição de cada um deles. Aqui os nomes também. Tinha falado mais cedo, dá uma mudada. E aqui, um ponto um pouco importante.
a gente analisou as variáveis de modo geral deles ali, né? Se ele escreveu, teve todas as estatísticas. Mas qual o tipo de insight que você pode tirar disso? O que você consegue identificar ali? O que a gente pode falar? Se a gente pode falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu vi que o A e do B, o mínimo é 1, o outro é 25. Só que isso já não Sim. se repete no C, né? É. Aí esse insight foi o que eu deixei lá no Redmi, que esse foi eu optei por deixar lá no Redstone. Aí trazer ele pra cá também, né? Porque, por exemplo, você viu que eu li o seu Redmi, mas não lembrei agora na hora de ver. Sim, sim. Então, ou você falar as conclusões disso estão no Redmi, se tivesse aqui eu ia falar, beleza, eu ia no Redmi. Ou colocar aqui de volta também. Dessas funções eu não entendi porque você fez. De cara, eu colocaria no Era Redmi. só pra trocar. Ah, tá. Só pra trocar o nome mesmo. Ah, perfeito. Então, mas deixa eu Porque explicar com- rapidinho, Ah, tá. Sim, sim. só para o cara saber. Pelo menos não são nas regiões. Excelente. Aqui, ó, como tem esse textinho, achei que foi um pouquinho curto. Então no print colocar também nome da região, 2 pontos. Sim, sim. Mas assim, tudo isso, cara, que a gente falou aqui, é só para deixar, só para me expressar um pouco melhor, né? São só pequenas arestas que a gente pode ir aparando para que o resultado final fique um pouco mais claro para quem está avaliando. O projeto estava muito bom. Desde o início que eu abri, mostra que você tem bastante conhecimento da área, está muito bem feito. Acho que eu já vi até agora assim, tá excelente. Usou as bibliotecas certas, usou os métodos certos, dividiu aqui também o jeito que você avalia as variáveis categóricas, as variáveis numéricas. A segmentação de clientes, né, cluster, já é um método de aprendizado não supervisionado, não é todo mundo que sabe. Geralmente quando o cara está começando ou ainda não está uma vaga na hora, ele foca muito mais nos métodos de classificação e regressão. Não sei se você já teve essa impressão. Então esse já é um método que não é Sim. tão utilizado, já mostra que você tem um conhecimento bom da área. Só esses pequenos toques mesmo, mais na apresentação geral e de deixar o projeto um pouco mais claro para a pessoa, né? Entendi. Então o que eu ia focar é isso, uma introdução, que a gente gaste muito tempo na introdução, tipo, muito tempo na introdução mesmo. Uma conclusão, que a gente gaste muito tempo nela. Só fazer um emaranhado geral que a gente falou, né? Jogar no Google Colab, pra gente ter essa possibilidade melhor aqui de conteúdos, né? De saber o que está onde, de poder fechar e não poder ir. Biblioteca, usar o Potly. Os principais pontos se destacar, seja ou através de textos, ou através de títulos, ou deixando em negrito. Todo texto, não colocar em forma de comentário, colocar em forma de bloco de texto mesmo. O comentário você usa para coisas mais específicas daquele código. Se aquele código, ou aquela função, ou aquele método tiver um ponto que você quer comentar, acho interessante botar no código. Se for sobre o projeto em si, ou sobre a ideia, o insight que você teve, colocar em forma de texto. Biblioteca, eu super recomendo o Postly, porque deixa interativo, deixa bonito, o cara pode dar um zoom, o cara pode fazer mil coisas aqui, né? E dá aquela impressão também que mesmo que o esforço que você use seja o mesmo, de usar outras bibliotecas, dá a impressão que você teve muito mais esforço fazendo isso aqui. Sim. Storytelling, eu super recomendo aquele livro. Vou recomendar esse Storytelling com dados e Data Science para negócios, que ele foca bastante nessa parte de tu resolver o problema do negócio, você explicar o porquê é importante, por que você está fazendo, quais são as métricas que você vai fazer para avaliar. E esse storytelling, que mostra qual é a melhor forma de apresentar os seus gráficos, os seus tópicos, os seus dados. Isso aqui vai sair no vídeo, então provavelmente eu ponho um link para esses livros lá no vídeo.
estiver interessado. Sim, só esses Sim. toques finais mesmo, o projeto tá muito bom. O readme dele tá bom. Mas, de novo, eu botar um negócio muito grande, muito bem explicado, gastar de fato muito tempo aqui. Inclusive, quando eu vou fazer um projeto, eu fico até meio. Eu faço primeiro todo o conteúdo, eu falo, beleza, deixa eu fazer a introdução agora. Porque eu sei que é algo que vai me demandar tempo, que eu vou ter que dedicar. E às vezes quem é programador não gosta muito dessa parte, né? Entendi. Quer partir logo pro código, partir logo pra ação, ver como é que vai dar certo, Né? acurácia. Mas é uma parte que pode ser um pouquinho chatinha, mas faz uma diferença no final. As imagens que tu usou aqui, Sim, sim. perfeito, bem organizado. Os dados aqui bem organizados, checkpoints também. Excelente, cara. Agora, o outro ponto que eu ia fazer, dado que você fez todas essas alterações, né, é ir pro próximo passo. Como é que você está divulgando esse trabalho recentemente? Você publicou em alguma rede social, escreveu algum artigo, alguma coisa? Não, não. Só coloquei no GitHub mesmo. Pô, excelente. Tem um site, não sei se você conhece, acho que é o Medium. Já ouviu falar? Ah, já conheço. Já. Então, ele já dá essa estrutura geral. Então, deixa eu pegar um artigo aleatório aqui. Então, já te dá toda essa estrutura, já disponibiliza o site, hospedagem, disponibiliza tudo. Então, eu acho que, dado que você fez esse projeto, aqui você não mostra os códigos, né? Eu criaria um artigo, ia botar a imagem, ia botar a introdução, a conclusão, e eu só ia botar os insights que você teve e o que você fez. Por exemplo, aqui. Aqui, por exemplo, eu falaria, então agora nós vamos avaliar como é que é a distribuição da contagem de tal variável. Aí eu não colocaria esse código, colocaria um print dessa imagem. Sim, sim. E aí depois falar, observamos que a partir disso tem isso. Criando um modelo, nós vamos criar um modelo com tal e tal característica. Aí não tinha o print do código, só do resultado. Nós avaliamos pelo método Entendi. cotovelo que deu o seguinte gráfico. Aí tu não mostra essa parte aqui, só mostra esse gráfico aqui. Com isso, nós temos aqui a impressão geral é que a partir de 4 grupos seria o ideal para ser dividido. Para confirmar essa teoria, vamos fazer a análise do erro em cada um deles. Aí põe isso aqui em forma de gráfico, né, com erro. Eu acho que pode ser interessante. Então, os pontos que eu faria Sim, é isso. Primeiro, dar uma roupagem o projeto que você fez para ele ter uma forma de apresentação. E segundo, transformar essa apresentação em um artigo. Um texto em que você falava as ideias que você teve, um insight, como é que você realizou esse trabalho. Aí depois disso, compartilha da forma que você quiser. Se quiser enviar o link para alguém, se quiser colocar no LinkedIn. Uma parte que eu tenho feito recentemente é escrever alguns artigos, né? Colocar no LinkedIn. As pessoas têm gostado, acho que é interessante. Para as pessoas já conhecerem ali que você está estudando a área, que você tá interessado pelo assunto, que você está correndo atrás. Até porque se alguém souber de alguma vaga, de alguma oportunidade, ou precisar de alguém para indicar, pode falar, pô, conheço fulano que mexe com tal coisa, vou indicar ele. sim. Se eu tô falando Sim, sim. que isso já aconteceu comigo, parece que assim, coisa boba, mas faz diferença. Só de eu começar a publicar alguns artigos no site e compartilhar no Instagram, já apareceu uma oportunidade de um grupo de pesquisa que estava trabalhando para fazer a análise de algumas imagens do Covid, enfim. Só de eu compartilhar alguns posts no Instagram, já teve uma pessoa que falou, pô, esse cara sabe mexer com tal coisa. Aí quando apareceu a oportunidade, ele me indicou. Ele falou, pô, cara, apareceu tal coisa, o projeto é tal e tal jeito, você tem interesse? Se eu gostaria de participar? Uma coisa que eu nunca teria acesso se eu não tivesse compartilhado, sabe? Sim. E é coisa boba só de mostrar lá, é isso. Então, de novo, o projeto é muito bem feito, e só esses pontos aí que eu botei essa roupagem um pouco diferente. Tem mais alguma coisa? Algum outro ponto aí que
Não, não. O meu foi tranquilo. A introdução, regra, tudo certinho. Sim, só isso mesmo. Alguma outra coisa que eu posso comentar? Acho que não, né? Que eu lembro, não. Show, cara. Muito obrigado por essa oportunidade aqui de você abrir seu projeto, abrir o trabalho que você fez. Algumas pessoas ficam um pouco tímidas nessa parte, então eu agradeço, porque é uma forma de a gente poder tirar um insight aqui, e às vezes uma outra pessoa que esteja com essa mesma dúvida ou com essa mesma questão possa Sim, trabalhar um pouco em cima disso. Então, muito obrigado, André, por estar com a gente aqui hoje e forte abraço, cara. Se sim, você senhor. quiser botar mudar esses pontos ou colocar alguma das coisas ali que a gente comentou ao longo do vídeo e, e quiser mostrar de novo, pode fazer, tá? Me manda um toque, uma mensagem e Sim, fala, ó, botei as coisas que você falou lá, tá mais ou menos desse jeito agora. Pode fazer um antes e depois também, se você quiser. Qualquer outra coisa a gente tá à disposição aí, tá, cara? Você tem sim. meu número, qualquer coisa você manda Não, mensagem eu lá. que agradeço, super legal. Show? Muito Beleza, nós obrigado, vamos cara. fazer sim. Um E que um forte, dia eu termine. um forte abraço, tá? De gravar aqui, tá? Beleza. Tô todo enrolado com o Zoom, cara. Abraço, cara. Tamo junto.